FM Network. Salve, salve amigos do Regal Podcast, estamos chegando para o episódio 261 e agora para falar da última categoria aí de posições para o nosso próximo draft que acontece no final do mês. Mas antes de começar, quero dar sempre as boas-vindas para o meu parceiro Fábio Nodino Badolas, para a gente estar iniciando esse assunto aí que ele tem completo domínio, afinal foi um excelente quarterback. Seja bem-vindo, Badolas. Opa, muito obrigado pela parte que me toca, mas excelente é demais para o nível que apresentei. Mas vamos lá. Cara, vamos falar dessa classe aí que não está muito empolgante não, tá, cara? Ano passado a gente teve um cenário ali de pouca quantidade mesmo, né, Deminha? E qualidade também. Esse ano a gente tem até mais opções aí que devem ser draftadas em comparação com o ano passado, mas o nível tá abaixo também, tá? Provavelmente uma classe aí que em anos anteriores, o próprio Fernando Mendonça, que é o first overall garantido já, basicamente, né? Acho que não ficaria tão bem posicionado assim, tá? Mas vamos lá. Podemos começar aqui do meu lado, Liminha. Tá pronto aí? Posso projetar aqui já? Vamos lá, vamos projetar aquele vídeo dos prospects. E você que está chegando agora, não esquece aí de curtir a nossa página, seguir a gente no Instagram, no Spotify e no próprio YouTube, deixar o like lá, já que é de graça, né? Só apertar um botãozinho que ajuda muito aí na nossa interação aí com a galera que curte a NFL no Brasil. Então, primeiramente, né, o Bado já mencionou aí, vamos falar de Fernando Mendonça, quarterback aí que atuou em Indiana, campeão nacional, altura de 6'5", 225 libras, 22 anos, e que está cotado aí para ser o first overall para a equipe do Las Vegas Raiders. Acho que isso aí é meio que certo. Apesar dele ter dito essa semana aí que ele não vai lá para o Green Room, né, Badu? Acho que ele falou que quer ficar com a família e tal, para aproveitar esse momento. Mas é quase 100% de certeza que ele é o pick número 1. O que você tem para falar aí do Fernando Mendonça, Lado? Você que é o nosso especialista. Vamos lá, Deminha. Tá na tela o homem aí já. Cara, eu dei uma olhada em alguns tapes do Fernando Mendonça, tinha visto ele jogar já durante a season, e eu sempre gosto, eu sempre falo isso nos nossos episódios de QBs aqui, diferente das outras posições, né, Deminha, que a gente acaba não tendo tanta profundidade, assim, a gente traz mais os highlights, né, para mostrar as características. Os QBs eu gosto de olhar jogos completos, né? Então aqui, esse vídeo, por exemplo, os que vocês estão vendo aí não são de highlights, são de todos os lances dele em alguma partida, por exemplo, né? E aqui eu estou trazendo esse jogo dele contra o Illinois, eu vi uns 3 tapes inteiros aí dele. E, cara, o que me chama a atenção no Fernando Mendonça, vocês podem ver aí, é um sistema muito friendly para estatísticas e pouco exigente do QB, como vocês podem ver aí. É muito passe lateral, é muito pouquíssima progressão, a bola sai muito rápido da mão dele, e isso infla muito as estatísticas, né? Você tem esse joguinho aí que ele fica dando esses passes laterais, parece que ele não fez nada durante o jogo, parece bem que um complemento do jogo corrido. Você vai ver no final do jogo, ele acabou com 350 yards e 4 TDs. Basicamente esse é o resumo da temporada do Fernando Mendonça aí. Ele tem alguns passes longos, sim, não estou falando que ele só lança curto, que ele não tem braço, mas são passes longos aí já muito direcionados pelo first read ali, né, pelo que você pode ver até desse tape aí.
Então é muito passe lateral, muito decisão rápida ali, que ele faz por snap mesmo, e pouca progressão, sabe? O sistema até é um pouco chato de se assistir, falando bem a verdade, né? Exige muito pouco do QB, e é muito mais uma execução de uma chamada que vem de fora, e no máximo de leitura que a gente está vendo aí, esses RPOs, que sim, são bastante utilizados na NFL, né? Mas me parece aqui que o Fernando Mendonça é mais um daqueles casos do QB, diferente do que acontecia no passado, né? De estar sendo escolhido pelo que se projeta que ele fará em relação ao que ele fez no college, sabe? Que é sempre um risco muito grande, né? O cara pode ser bem desenvolvido aí por um treinador com uma mentalidade legal, ofensiva, e ver que o cara tem todos os skills ali para se desenvolver bem, e isso aconteça, como pode acontecer um DJ McCarthy da vida ainda, né, que era um game manager ali no college, se esperava que ele tinha todos os physical traits ali para, enfim, se tornar um QB de elite, e não está virando, né? Então, enfim, acho que existe um grau de risco no Fernando Mendonça elevado, apesar de ele ser clear cut aqui o melhor QB dessa classe, né? Por tudo que ele apresenta. Ele foi um QB de nível mediano no college antes dessa transferência para Indiana, né, Deminha? Ele, antes de Indiana, ele tinha jogado pela Universidade de Califórnia, Cal, Golden Bears, e lá, inclusive, jogou um bowl contra a Texas Tech ali, era um cara, assim, que não chamava atenção, tá? Então, eu acho que, apesar do título aí por Indiana, é algo que tá meio, não impressiona, digamos assim, de mim. Você não vai ver um jogo do Mendonça aqui que você fala, caraca, esse cara me chamou atenção por essa jogada, por esse lançamento. Consistente, mecânico, eficiente. Ele sim tem alguns traços de ser um cara tough, assim, né, de apanhar bastante e continuar ali no pocket, enfim, e não ter esse medo, mas enfim, deixa um pouco a desejar, Deminha. Não fiquei nada empolgado, digamos assim, vendo o filme dele. É um QB bem burocrático, podemos dizer assim. Não sei se você concorda aí, se tem algum comentário também a fazer a respeito, mas a projeção dele é, de fato, first overall. Ele é um cara que vai, no meu grade aqui também, né, Deminha? Acho que é um nível de primeiro round também, mas, enfim, em drafts anteriores poderia ser até que ele escorregasse mais numa classe menor aí, né? Então, ele teve o ano certo, no momento certo, né, Neminha? No ano que a classe de QB está bem ruim, ele acabou tendo esse destaque e está capitalizando em cima disso. Mas, enfim, vamos ver para o Raiders se ele vai ser a resposta a longo prazo. Eu acho que existe um grande grau de dúvida a respeito disso. Inclusive ele venceu o Heisman também, né? Muito pela performance Sim. da equipe, acredito eu, né? Que chegou 3-0 ali e tal. Concordo com tudo que você falou, né? Com relação ao Fernando Mendonça. Ele me passa uma impressão assim, cara, quando eu vi os highlights, tal, alguns lances, cara, de ser aquele quarterback meio parecido com o Tim Tebow, né? Que corria bastante com a bola, tinha bastante toughness, né, que fala, encarava a marcação, mas a gente sabe que quando chega na NFL o buraco é mais embaixo, né, a gente pode ver que o próprio Tim Tebow aí teve uma carreira bem curta na NFL, não se desenvolveu, né, eu particularmente consegui observar bastante da carreira do Tim Tebow por ter jogado em Denver, mas claramente foi um quarterback assim, que a história dele de vida e tudo mais, no caso, pendeu mais assim do que quando ele chegou na NFL para jogar, porque de fato apresentou muito pouco. Então, o Mendonça tem essa maneira de jogar, né, digamos assim, é um cara que, na minha opinião, quando ele sai um pouco do pocket, ele perde um pouco da precisão, né, quando ele precisa passar em movimento, né, diferente de quando ele está plantado ali dentro do pocket. Acho que isso é um dos defeitos que eu consegui assimilar da parte dele. Concordo com você também naquela questão de você ter falado ali que o sistema de Indiana ajudou muito, né? Um sistema muito burocrático ali, muito, né? Passe curto ali, que não demora 3 segundos e já soltou a bola, então, de fato, algo benéfico para ele, mas a NFL é diferente. A gente sabe que os edges chegam muito mais rápidos, vai chegar num time onde a comissão técnica é nova, né? Vai ter que se adaptar ao novo game plan e tal. Então, assim, vai ter uma vida complicada, né, no início da carreira,
Pode ser que venha no futuro desenvolver? Pode, claro que sim, né? Mas é um cara que, a princípio, assim, vai sair na primeira rodada, vai sair para o Las Vegas Raiders, mas não é aquele quarterback franchise que eu imagino que qualquer franquia gostaria de ter. Eu acho que está indo muito mais pela necessidade, nesse caso aí, o nosso Fernando Mendonça. Em segundo lugar, Bado, você separou aqui o quarterback de Alabama. Só mais um comentário do Mendonça, você falou na comparação dele com o Tebow aí, eu acho, sinceramente, que ele vai correr muito menos do que ele correu no college da NFL, primeiro porque ele não tem o físico do Tebow, o Tebow era um cavalo de forte, ele é um cara mais magrelo, então eu acho que ele vai ser um QB mais móvel, sim, podemos dizer, mas aquele necessário ali para manter uma jogada viva e tal, acho que ele vai ser um cara de poucos designed runs ali para ele, tá? Acho que o Raiders não vai colocar isso em risco, porque ele não é rápido a esse ponto, né? Então... e outra coisa que você falou é a respeito de quando ele sai do pocket, né? Isso acontece muito nesse sistema aí, quando ele não tem esse first read rápido, que a gente fala, ele pula fora e corre e começa a dar uma desesperada, assim, sabe? Então é um cara que de fato vai ter que aprender a fazer progressão no NFL, que é um negócio meio básico, né? Então aí tá o risco, né? Pode se desenvolver bem, ele é um cara aparentemente com todas as características dos intangibles que se fala, né? Um cara certinho, digamos assim, então acho que esforço não vai faltar, mas vai saber se o cara vai conseguir traduzir isso de fato no campo. Mas vamos para o segundo agora, Neminha, que esse também a minha visão aqui é um pouco questionável, que é o nosso amigo Ty Simpson, de Alabama. O Ty Simpson aqui tem uma situação dele, tá na tela aí já? Tá aparecendo aí já, Neminha? Tá, vamos lá. Ty Simpson aqui trouxe também um jogo completo dele aqui contra Vanderbilt. Ele é um jogador que eu acho que está se beneficiando, sinceramente, dessa situação do Mendonça, porque em Alabama se exige um pouco mais do QB, né? O sistema tem uma questão mais de progressão, de leituras, e eu acho que, quem sabe, a comparação com o Mendonça, nesse aspecto, tenha feito bem para o Ty Simpson estar sendo tão bem colocado, assim como um possível QB, até se fala em late first ali para ele, o que, ao meu ver, é um absurdo. Para mim, ele vai sair no second, mas eu daria uma nota dele de third ou fourth, tá? Porque eu acho que é um cara que bem unimpressed, assim. Primeiro que ele é baixola, né? O tamanho dele não é dos maiores, o braço dele não é forte, e, enfim, eu não entendi muito bem todo esse hype em cima do Ty Simpson, porque de fato não me tipo de uau, assim, nenhum throw que ele faz ali, sabe? Tem caras que, e além disso, a inexperiência dele, né? Ele só jogou basicamente uma season de titular, né? Fez apenas 15 jogos em Alabama como titular. Então, assim, tem muita dúvida do quão pronto ele vai estar, né? E se ele vai ser de fato conseguir traduzir esses bons traços que ele mostrou ali, tanto de ser um pocket pass mais natural, né, os instintos ali, é um cara que se movimenta no pocket, consegue fazer uns lançamentos ali difíceis, mas enfim, essa combinação não me chamou muita atenção, né? Minha baixinho, o braço não é lá essas coisas, pouca experiência. Então, sinceramente, cara, um cara que eu vejo assim no mesmo nível do restante da classe aqui, que não é dos melhores, e eu não entendo muito bem por que ele está sendo tão visto como uma possibilidade aí de first round, sabe? Ou sendo uma surpresa ali, como entrando nesse first round. Então, assim, acho que questionável de mim. Eu não sei se você chegou a analisá-lo também, mas se viu alguma coisa diferente de mim aqui, mas ele tem, obviamente, footwork, todo esse trabalho ali, ok, mas, enfim, parece ser um game changer. Ele vai ser, se for o caso, tá com um cara mais de um backup ou um game manager ali, no melhor cenário, sabe? Ele tem uns prós e os contras aí. A questão dos prós pesa muito a questão dele ter feito o college de Alabama, né? Ele foi banco ali dos últimos quarterbacks da Alabama que saíram, né? O Milroy e agora o Bryce Young, se não me engano. Então, o sistema de Alabama é um sistema que ele desenvolve o quarterback já para nível da NFL, né? Não que o cara de fato vá ser um quarterback que a gente possa considerar elite na NFL, né? Como vários que saíram de Alabama recentemente aí acabaram não vingando, né? O último que vingou, digamos assim, foi
o Jalen Hurts, né, que foi campeão aí com o Eagles. Então, assim, o sistema da Alabama favorece esse desenvolvimento. Só que você bem citou, né? Ele teve 15 jogos como starter, né? Apenas aí no último ano, então não tem toda aquela experiência ainda. Muita galera colocou ele comparado ao Brock Purdy, né? Na questão, porque o braço não é tão forte, porém o braço tem um ball placement legal, né? Apesar do braço ele é preciso, ele é curto. Ele pode dizer. Exato, ele consegue sair em scramble, bootleg, e fazer o passe, né, com precisão que o Fernando Mendonça, por exemplo, não tem, né? Quando olha, pode ver, ele está saindo do pocket ali, vai lançar em movimento e conecta o touchdown. Então, ele é um cara que tem esse plus, assim, na minha opinião, né? Então, consegue fazer uma pré-leitura do pré-snap ali e fazer a leitura da defesa, né? Para identificar algum possível blitz ou alguma cobertura diferente. Então, tudo por causa do college. Então, assim, de fato, primeiro round é muito, né? Mas também é aquele caso, né, Bado, que se de fato ele sendo comparado aí ao Brock Purdy e ele vingar como foi o Brock Purdy, que acabou sendo ali o último quarterback draftado na sua época, né, cara? Brock Purdy sendo no sétimo round, né? O problema é pegar ele cedo ali para ver se vai ser o Brock Purdy, né? Daí você tá um wildcard muito grande, na minha opinião. Você bota uma pressão também em cima dele, mas vamos ver como é que ele vai assimilar. Enfim, mas de fato a classe aí, como você bem falou, já é bem ruinzinha, né? Vamos pro terceiro então, Bado, que você separou aí? Vamos lá, cara. Vamos lá agora. Desse aqui até gosto, viu, Deminha? É o nosso amigo aqui na tela para vocês. Garrett Nussmeier, de LSU. Tá na tela aí, Deminha? Aparecendo já? Vamos lá. Tá trouxe tela, esse jogo aqui dele contra a Flórida. Cara, confesso que gostei do nosso amigo Nussmeier aqui, tá? É um cara que se mostrou bem aquele QB. Eu particularmente gosto, né? Ele tem uma nota aí de sair no third, eu acho que é uma nota honesta, porque deve acontecer, na minha opinião. Tem gente falando que ele pode sair tão alto quanto o segundo round. E eu acho que isso depende também do quão alto vai sair o Ty Simpson aí, né? Lógico. Mas ele é aquele cara pocket, valente, toma suas pancadas, mas lança downfield, e não arreda o pé, né? É um cara que fica brigando até o final ali. Tem um braço realmente muito forte, né? Eu acho que é um cara ali que traz esse elemento aí, né? Tem ritmo, tem touch, então ele lançando a bola realmente muito bom. Teve um número de interceptações um pouco elevado até por isso, né? Ele acabou tendo uma contusão na temporada passada, né? Acabou a temporada contundido, mas ele lançou 12 touchdowns e 5 interceptações, né? Em 2024 ele tinha lançado 12 interceptações, que no nível de college é um número alto, né, Nemir? Não dá para dizer, né? E ele, apesar de ter caído um pouco aí nos estoques em relação ao que se esperava, ele é um cara que se esperava entrando na última temporada que fosse brigar para ser um QB first rounder, e a contusão obviamente atrapalhou. No Senior Bowl ele acabou tendo uma boa performance e os times se impressionaram com ele, não só nisso, mas também nas entrevistas. Então todo esse combo me parece um cara que tem o potencial de, quem sabe, alguém pegar para desenvolver e dar um shot para ele de ser um starter, sabe? Eu acho que ele tem o combo físico, o combo de braço, e o combo dos intangibles ali para ser um QB completo, digamos assim, né? Mas, obviamente, vai ter que limpar interceptações, que é o que ele teve bastante no college e na NFL. A tendência é isso piorar, né? Então, é isso. Um cara, como você está vendo aí nessa tela, é móvel também, não é aquele QB pezão engessado, apesar de ser um pocket passer ali. E hoje precisa ser assim, né? Aquele QB só do pocket hoje não se sustenta mais, a não ser que você seja o melhor de todos. E não é o caso aqui, né? Sei que você tem que ter um diferencial muito grande para conseguir só ficar plantado lá, sem se mexer, e conseguir ganhar jogos na NFL. E eu acho que não é o caso do Snyder aqui, mas ele consegue também se mover minimamente ali e às vezes fazer algumas corridas para buscar essa extensão das jogadas, né? Então, o cara aí que eu vejo dessa forma, valente, tem problemas de um pouco de precisão, mas um braço interessante, e eu acho que pode ser, sim, uma boa surpresa aí para quem pegar, para lapidá-lo, e quem sabe não no primeiro ano, acho que não vai ser o caso, mas um pouco mais para frente se tornar
um starter, ou pelo menos ter esse shot em algum momento, sabe? Acho que é possível para o Nussmeier aqui, em relação aos outros caras que vêm da classe, de mim. Ele também tem um reconhecimento para snap muito bom, né? Que ele consegue fazer com que o ataque se desenvolva ali, analisando bem as defesas no pré-snap. Também tem um release bem rápido nos passes da primeira leitura dele, né? Quando ele consegue já visualizar e já soltar, é muito rápido a bola que ele consegue passar. Então, são os benefícios aí do Garrett Nussmeier. Só que o problema também com essa primeira leitura é que às vezes ele fica muito preso nela e com isso ele acaba perdendo a progressão, né, dos outros recebedores e acaba ficando ali exposto a sofrer sacks ali, fumbles, enfim. Então ele ainda precisa ter um pouco de aprendizado nessa questão aí a nível da NFL, a poder fazer essa progressão mais rápida de leitura todas as opções que ele vai ter no jogo, né, para daí sim, de fato, quem sabe poder ter o potencial aí de se tornar aí um quarterback titular em alguma outra franquia. Aí a gente sabe que a NFL esse ano entra aí com várias equipes que, né, com a posição de quarterback bem questionáveis, né? Então, se o cara tiver um bom trabalho aí, né, acompanhando, digamos assim, a ponte, né, que seja um quarterback mais experiente ali para ele entrar, quem sabe ele consiga assimilar, porque é um cara aí que vem numa faculdade também que acaba desenvolvendo alguns quarterbacks de nome, já que tem vários receivers também de qualidade que saem da LSU, então fica mais fácil dele mostrar o trabalho. Então, mas é um cara que realmente pode surpreender aí na visão, e é um cara aí que também acaba, querendo ou não, sendo um pouco toughness ali na questão de presença de pocket. Quarto lugar na sua lista, Bado, quem que se separou aí para nós? Na tela agora para você, quarto lugar na minha lista é ele, Carson Beck de Miami, né? Passou por Georgia e no último ano foi mais um caso de transfer portal aí, né, que acabou transferindo e jogando no último ano e foi bem, né? Chegou até a final aí do college football, né? O Carson Beck. E, cara, eu consigo definir o Carson Beck aqui como um cara, primeiro, eu acho que a gente tem já um degrau abaixo aqui em relação aos anteriores que a gente falou, então eu acho que aqui são casos aí que devam sair a partir do quarto round, começando pelo Carson Beck. E eu defino o Carson Beck com uma palavra quando a gente vê ele jogando, assim, afobado, da minha. Dá para ver que é um cara ali que, quando ele tá no pocket, ele tá um pouco nervoso ali, querendo tomar decisões rápido e às vezes isso faz com que ele perca um pouco de qualidade no lançamento, enfim, tome decisões ali um pouco questionáveis. Tem um braço digno, um braço ok, mas é um cara que não, enfim, não chama muita atenção, além de ter sido um bom game manager ali para duas equipes fortes, como foram os programas de Georgia e de Miami, que ele acabou atuando aí na sua carreira no college, né? Então eu acho que ele é um cara que tem mais uma característica de ser esse manager, como profissional, né, na NFL, mas eu acho que podem ter times ainda que vão vê-lo ali como um potencial desenvolvimento para se tornar um QB1, mas acho que é muito long shot isso, tá, de mim. Acho que vai ter que ser os astros se alinharem muito bem ali para que o Carson Beck acabe chegando nesse tipo de condição, tá? Ele teve um ótimo percentual de completion no college ano passado, 72%, né? Lançou 30 touchdowns e 12 interceptações. E ele jogou melhor em Miami do que ele jogava em Georgia, né? Georgia tem um ataque que a gente conhece bem, né? Muito arrastado com corrida e tal, não existe tanto do QB assim. O QB é mais um complemento do jogo corrido ali, com alguns lançamentos em play action, tudo mais. Em Miami não, ele foi mais um QB característico do que a gente está mais acostumado a ver no college mesmo. Então ele tem força no braço, tem habilidade ali para, com um pocket limpo, né? Fazer um estrago na defesa. Não vai ter isso no NFL. E me preocupa um pouco essa combinação dele não lidar bem com pressão e acabar se afobando um pouco quando a pressão chega, num ambiente que ele vai estar em que o negócio é muito mais, se pressiona muito mais do que no college, ainda mais ele jogando num programa top, 2 programas top de college, que ele não passou muito por isso, né? Então tem algumas ressalvas quanto ao Carson Beck quanto a isso, mas enfim, tá com cara aqui de backup material mesmo de mim. Eu vejo assim, Bado, o Carson Beck, na minha opinião, ele tem até uma presença de pocket boa.
boa, né? Ele fica ali, até porque ele não é um cara móvel, né? Então ele, de fato, tem que ficar mais plantado ali atrás da proteção da OL. E é um cara que ele, quando não se afoba, né, e lança as bolas longas aí que não tem precisão alguma, apesar do braço forte, ele não tem problema em ser aquele quarterback que leva o contato, né? Quando tá a pressão vindo. Então ele não tem esse problema. Então ele é um cara bem resiliente com relação a isso. Então é um cara que pode, talvez, dar certo por causa desse potencial aí de, né, ter a presença de pocket, se conseguir se acalmar, de fato, vai conseguir levar a pancada até o final da jogada e daí sim, quem sabe, consiga desenvolver, né? Mas, de fato, não é um cara desses quarterbacks mais novos que estão tendo na NFL aí para executar um RPO, algo assim, né? Então, ele depende muito da OL proteger ele aí para ele poder tentar fazer um bom trabalho. Então, de fato, como você falou, é mais aí backup material e vamos ver o que o Carson Beck pode tentar aprender no time que ele for aí, com qual quarterback titular acabe sendo. Então, vamos ver se o Carson Beck se desenvolve. Ele foi campeão, né, por Georgia, né, Bado, no ano anterior, né, se eu não me engano. Apesar de não ter Cara, jogado, eu né? não lembro se ele era o titular quando o George foi campeão. Eu acho que não, acho que ele foi derrotado. Eu não me lembro de mim, vou precisar confirmar aqui, mas eu acho que não foi campeão nacional como titular, não, viu? Eu acho que ele foi como reserva, se não estou enganado, né? Mas enfim, é um cara que também veio numa faculdade aí grande, então quem sabe isso aí possa ajudar o glorioso Beck. Quinto lugar na sua lista, Bado. Quem que você trouxe para nós? Quinto lugar na minha lista está na tela agora, Drew Aller, de Penn State. Esse aqui também é um daqueles cenários meio Matt Barkley de minha, para quem é mais velho aí. Daquele cara que ele é considerado um possível first overall, e daí a temporada de senior é desastrosa e acaba jogando tudo isso por água abaixo. E foi o caso aqui, que o Drew Aller acabou tendo uma contusão grave, né, de joelho, acabou perdendo a temporada logo no começo, e Penn State foi ladeira abaixo com isso, mudou de técnico e tudo mais. E ele acabou caindo muito no estoque por conta disso, né? Eu acho que hoje ele está mais ou menos nessa faixa aí, realmente, mesmo do Carson Beck ali, brigando por um quarto round, quinto round, jogador de terceiro dia, realmente, me parece, tá? Me parece que seja o caso aqui do Drew Aller, que é uma queda bem grande porque se esperava dele nessa temporada. E aí tem uma questão também, de minha, do sistema dele não ajudou, tá? Eu não entendi muito bem, eu acho que isso até justifica um pouco da demissão do James Franklin ali, de um cara que é claramente um pocket passer e tal, e dele colocar ele para correr, às vezes, read options, negócio assim que acontecia, né? E que acabou expondo ele e acabou gerando, inclusive, essa contusão aí, né? Numa corrida ali que ele acabou se machucando, né? Mas ele tem muito talento no braço, né, Demir? Então, ele ficou um pouco marcado por dar uma pipocada em jogo grande, né? Então eu acho que ele, mas dado o potencial que ele tinha antes dessa temporada e o desastre que foi, eu acho que deve ter algum time que deva estar olhando ele com uma visão do tipo, cara, essa temporada foi um desastre, mas pode ser que eu pegue aqui e consiga desenvolver, sabe? Ele teve uma contusão na perna, né? Em 11 de outubro, então foi bem no começo da temporada, ele acabou perdendo aí, sei lá, uns 70% da temporada. Mas ele vinha de uma temporada anterior em que tinha lançado 24 TDs e 24 TDs e corrido para 6, então 30 TDs totais e 8 interceptações. Mas ele tem muitas questões ainda de desenvolvimento de footwork, né, visão do campo completo. Então, assim, ele tomou uma decisão que eu vejo como correta naquele momento de voltar para o college em relação à temporada de 24, mas acabou dando o que dando, é sempre uma aposta, né? Hoje em dia, na EL, aí acaba justificando um pouco mais o cara ficar mais um ano aí, né, para ganhar uma grana, para, enfim, conseguir se desenvolver um pouco melhor enquanto tá ganhando dinheiro, pelo menos, né? Não era que nem antes que o cara ganhava ali mac and cheese e tênis para continuar no college ali, e agora o cara ganha milhões, né? Então faz sentido o cara às vezes sentar mais um ano para se desenvolver ele.
e acabou pagando esse preço do Drew Aller aí, mas cara que tem braço, então tem algumas características ali que pode ser que algum time pegue para desenvolver, mas eu acho também que tá mais com um cara aqui de backup material e, enfim, pode ser que um dia, com um bom trabalho ali, ralando ali nos treinos, tem algum shot ali que ele vai ter que aproveitar para ver se consegue se tornar um titular algum dia na NFL, Deminha. Essa última temporada ele acabou sendo um pouco mais exposto, né? Até pela questão do Tyler Warren não estar mais no time, né? Que era um cara que tinha uma segurança muito boa para ele ali, né, nos 2 primeiros anos. Então, acaba que sem um cara como o Tyler Warren, realmente fica difícil, né? E ele acabou sendo meio que exposto aí, como você falou. É um cara que tem o potencial de backup ainda, né? Não vai ser daqueles quarterbacks que não vão ser draftados, mas tá bem cru, né? Pela experiência que ele teve no college, de 3 anos aí, ele ainda é bem cru, né? Precisa melhorar muita coisa, release, encontrar janelas, conseguir fazer o ataque se desenvolver, né? Progredir no campo, algo que ele não fez isso, vide a temporada que teve Penn State ano passado. Então é um cara que de fato vai precisar trabalhar muito aí, se quiser algum espaço aí debaixo da sombra, né, Bado? Senão, daqui a pouco vai estar cortado jogando CFL, né? É um dos... Aliás, esse, na minha visão aí também, né, Bado, dos que analisamos até agora, é o último que pode prestar para alguma coisa na NFL, cara, porque daqui para baixo que você separou aqui, Bado, eu acho que não vejo talento nenhum aí para jogador aí ser draftado e ter potencial aí. Eu sei que você vai querer defender um ou outro ali ainda, mas acho que os nomes que você vai começar a falar daqui para frente, Bado, são bem ladeira abaixo, né? Não sei se questão é ladeira abaixo, mas é claro para mim que eu acho que aqui realmente tem um tier que acaba, né, Leminha, do cara que eventualmente tem algum potencial para ser titular. Eu acho que aqui para baixo é backup com certeza, se forem draftados, né? Que a gente está falando de jogadores aqui, até o Drew Aller, que pode ser draftados 4º, 5º round ali, na minha opinião. E a partir dos próximos aí que a gente vai falar, abaixo desse top 5, a gente está falando de 6º, 7º ou undrafted, como maiores possibilidades, né? E aí é o cara que está lutando ali para fazer parte do elenco, para, de fato, poder ser um reserva, né, Demi? Que acho que aqui seria uma grande surpresa para mim se alguém aqui chegasse e, sei lá, nos 2 primeiros anos, um desses caras que a gente vai falar daqui a pouco aqui virasse titular. Mas eu acho que, cara, Drew Aller, em resumo, braço tem. Acho que a questão minha dele que não é braço, é mais footwork e tomada de decisão, que eu acho que ele vai ter que trabalhar aí. E se desenvolver isso, pode ser que algum técnico venha. Maravilha. Seguimos então, Bado, seu 6º. Bom, a gente nas outras posições analisamos top 5, né? Mas o Bado, como um cara amante de quarterback aqui, e para o episódio também não durar apenas meia hora, no caso, a gente vai acabar falando um pouquinho mais de outras opções. E aí vamos começar com os nossos raspa do tacho, Bado. Quem quer ter o 6º colocado aí para a posição de quarterback? Vamos lá, Ademir. Meu 6º colocado aqui é o Taylor Green de Arkansas, né? Um cara que eu acho que pode ter mercado aí, principalmente para backup, por ser esse cara, primeiro, 6'6", né? Móvel, tem footwork, tem pocket presence, então que ele vai ter que trabalhar, né? Claro, um jogador móvel aí sempre tem essas questões, mas acho que ele já tem um nível legal. E eu acho que ele pode ter mercado na questão de backup, justamente por essas características, né? Que a gente sempre fala aqui no nosso podcast, inclusive até que ponto os times às vezes não gostam de ter um backup que é um pouco mais móvel, assim, um cara que consegue criar mais jogadas sozinho, para quando ele entra num cenário ali em que, de uma semana para outra perdeu o QB titular, o cara vai ter 3, 4 dias de treino ali para enfrentar o jogo. Às vezes ter um jogador com essas características é útil e acho que é aí que ele pode chamar a atenção, tá? É um cara que chama atenção fisicamente pela mobilidade, pelo tamanho, pelo braço, né? A gente vê aí nos lances a questão da qualidade do braço e as corridas que ele faz. Ele é um jogador muito mais na questão de
rápido, mas não ágil, né, Deminha? Você não vai ver aquele cara dando aqueles jukes e tudo mais, mas ele é um jogador que, quando pega a lateral ali, é difícil de parar, porque o bicho engrena e é bem veloz, né? E ele vai ter que trabalhar nas questões básicas ali como passador, né, Deminha? Trabalhar para melhorar cada vez mais o footwork, o pocket presence dele, né? As mecânicas, né? Mas eu vejo ele conseguindo fazer todos os lançamentos ali, pelo que eu vi, né? Um cara que me agradou bastante, confesso. Fiquei surpreso positivamente. Eu acho que esse combo ali do potencial físico que ele tem, o que ele mostrou no college, e ser esse possível backup móvel para os times, acho que vai chamar atenção ali. Primeiro, de times que já tenham QBs móveis para ser um espelho ali, né? Para ser uma boa lapidação, ou mesmo times que tenham QBs que são mais estáticos, mas que querem ter uma outra opção ali para em caso de necessidade. Né? Então, gostei bastante do nosso amigo Taylor Green aqui, um jogador que eu acho que pode ser uma boa surpresa, aí, na minha opinião, apesar de ter essa nota baixa, digamos assim, né, minha, que a gente está falando ali do final, na rabeira do draft, realmente, sexto, sétimo round ali, eu acho que é a questão do nosso amigo Taylor Green. E aí, lógico, né, cara, dadas essas características, o tamanho e tudo mais, tem papo de, se não der certo, tem que mudar para wide receiver. Pô, cara, eu acho que isso tem muito, até racismo envolvido aí, por ele ser um QB negro, e os caras já virem ele com essa característica, assim, sabe? De ser porque ele é alto, é atlético e tudo mais, ele tem que ser receiver, então, porque não vai conseguir ser QB. Acho que tem totais condições de se desenvolver na posição e, de fato, se tornar um QB útil na NFL aí e fazer uma carreira longa como backup do Taylor Green, na minha opinião, tá, Demi? Ele tem um estilinho de se movimentar ali no pocket e correr meio parecido para mim com aquele quarterback que era de Texas, o Vince Young, né? Lembra? Que acabou que não deu boa na NFL, né? Mas assim, um jeitinho parecido. E essa camisa T-Green aí com o número 10 vermelha, Bado, não te dá saudades ali do Trent Green, do Chiefs? Nossa. Muito melhor que o Patrick Mahomes. Muito melhor. Mais sapato de cimento da história da NFL comparando com o cara móvel. Mas o Trent Green foi mestre, né? Teve bons números aí. Foi um QB que eu acho que mais lançou TDs por Tony Gonzalez na carreira dele. Ele é muito maior que o Patrick Mahomes, não o Trent Green? Não, acho que não. Acho que ele ficou para trás. Não, tô brincando, falando só por causa do nome do Taylor Green, mas beleza. Sétimo lugar é o cara que o Bado ama. Tem clubismo aqui no board de minha. E tá na tela aí para vocês já o meu querido Baron Morton, que acompanhei tanto a sua carreira desde o começo dela, Texas Tech, e que está no draft aqui, que eu estava com a impressão do tipo assim, cara, Baron, não sei se vai ser draftado ou não, ainda tenho essa dúvida, na verdade. Eu acho que dentro da classe ele está bem abaixo, mas, cara, pelo que eu vi do restante da classe, que eu acho que o Baron tem totais condições de ser, inclusive antes do Taylor Green aí, se ele pode, acho que tem totais condições de eventualmente ser draftado para ser o backup. Acho que ele é backup material, tá claro. O Baron sofreu com contusões, né, durante toda a carreira no college. Ele sempre jogou machucado em Texas Tech, inclusive no último ano ele perdeu jogos ali porque ele teve uma fratura daquelas, como é que falam? Hairline fracture lá, né, aquelas fraturas bem finas assim na canela, sabe? Teve que ficar alguns jogos fora e voltou. Mas ele sofreu bastante contusão durante toda a temporada e o desafio dele era continuar saudável pelo menos uma temporada toda, e ele acabou perdendo alguns jogos na última temporada ainda assim, né? Então tem essa questão. Ele tem um braço muito forte, e é um cara um lançador natural, assim, era aqueles caras que quando saiu do high school era aqueles Elite 11, sabe? Aqueles jogadores que se destacavam muito naqueles torneios 7-on-7. O bicho tem um braço de fato diferente. Mas isso fez com que, e isso aliado também um pouco a tanto de jogos que ele perdeu, ele é um cara que, diferente do que a gente vê geralmente nos QBs principais do college, quando parece que o cara tá lançando sempre para um maluco muito aberto, tomando a decisão ali, da jogada que tá muito, muito fácil de leitura. O Baron, por confiar muito no braço, parece que sempre a decisão dele é para a janela mais difícil, assim, sabe? Então ele é sempre um cara que ele tá lançando a bola muito forte em janelas apertadas, assim, sabe? Então isso acaba gerando algumas interceptações, apesar de ele ter cuidado bem da bola nos últimos 2 anos aí.
mas principalmente lances difíceis para os seus receivers. Acho que isso é um negócio que vai ter que trabalhar. Muitas vezes no college na carreira dele, a gente via lances com o receiver completamente aberto e ele mandava um míssil, assim, e o cara às vezes não conseguia receber por uma pedrada completamente sem necessidade, assim, sabe? Então ele tem essa questão. Mas é um cara que de fato tem um talento de braço ali, e então acho que é um jogador que pode vir a ser um backup interessante aí, bem lapidado, e ele tem todos os intangibles, né, minha? Um cara extremamente disciplinado, filho do técnico, então um jogador aí que eu acho que pode ser lapidado como um bom backup, e do contrário, acho que ele tende a ter uma carreira como treinador no futuro aí, né, nosso amigo Barry Morton. Vai seguir os passos lá do Davis Webb, que hoje é coordenador ofensivo do Broncos, também saiu de Texas Tech, e quem viu o jogo dele aí contra o Oregon, né, no bowl que teve aí, esqueci de falar disso. Esse jogo aí pesou negativamente, com certeza, para ele. Não veja, não queira ver, porque tudo que ele fez, ele não fez, na verdade. Enfim, seguimos, Bado. Quem quer ser o próximo da lista aí? Ele, inclusive, chorou depois desse jogo aí, porque, de fato, acho que ele viu ali que a oportunidade não só de levar a Texas Tech adiante, mas dele também se mostrar como QB, acho que ele perdeu uma grande chance. Todo o ataque da Texas Tech nesse jogo foi muito mal. E, enfim, uma reflexão aí para essa temporada. Próximo da lista de minha, nosso amigo aqui, Cade Klubnik. Cara, que foi um cara que de Clemson, né? Foi um cara que teve uma das quedas mais abruptas de estoque aí em relação ao que se esperava dele. É outro cara que, condição parecida com o Drew Aller ali, que entrou com muita expectativa para essa última temporada, né? E teve um ano bem ruim, tá? Bem ruim. Problemas de linha ofensiva que atrapalharam, é verdade, mas, assim, cara, parecia uma galinha sem cabeça do que a gente estava acostumado a ver ali, falar, inclusive, o nosso amigo Malik Willis, né, que agora é titular do Dolphins. Mas, cara, foi bem decepcionante essa temporada dele. 16 touchdowns e 6 interceptações. Tinha muito hype de preseason para ele. E, cara, ele acabou, assim, apresentando um nível muito aquém. Muito sexy, minha máquina de tomar sexo, e tomando decisões ali de sair correndo loucamente do pocket sem saber o que fazer, tomando decisão errada, indo contra o corpo. De fato, eu acho que esses problemas de online que Clemson teve no último ano acabaram afetando muito o estoque do Cade Klubnik, mas eu acho que, cara, pode ter times que vão olhar e falar, pô, assim como a gente falou do Drew Aller, pô, cara, essa temporada foi um desespero, mas ele mostrou potencial nas anteriores e pode ser que isso tenha algum caldo para tirar aqui ainda. Então, acho que pode ser o caso, mas eu acho que o nível que ele apresentou para mim é sexto, sétimo round, no melhor cenário, tá? Concordo contigo. E vou te falar, cara, às vezes esses caras aí que jogaram bem nos primeiros anos e no último acabam não indo tão bem assim por vários fatores, cara, às vezes para te falar a verdade, eu até prefiro esses caras do que o cara que se destaca só um ano, assim, tipo, né? Como é o caso, por exemplo, do Fernando Mendoza ali. Enfim, sem querer secar ele porque tá na nossa divisão. Próximo da lista, Bado, esse eu já ouvi falar porque ele destruiu minha querida Nebraska, né, cara, no ano passado, se não estou enganado, e é o Luke Altmaier, né? Luke Altmaier, exatamente, cara. Cara, também tem vários rankings aí colocando ele bem mais acima ali, colocando ele eventualmente até em quinto QB, não achei nada demais, tá? O nono da minha lista aqui, acho que é uma briga ali entre sétimo e undrafted para ele. Achei um pouco indeciso, lançando o sidearm, que na NFL costuma ser um problema por conta do tamanho das OLs, né, que é maior do que no college. Lida mal com a pressão, na minha opinião, ali. Ele tem acaba, às vezes, indo para o lado errado, se entregando direto no colo do defensive end ali, que está vindo para sacá-lo, né? Então, muitos sacks que ele tomou, assim, que me pareceu que não, que tinha alternativas, né? Ou se livrando da bola com muito risco, né? Mas uma fato o cara é guerreiro, né? Aquele jogador que mesmo às vezes o jogo não indo bem, apanhando bastante,
é um cara que fica lutando até o final e teve muita parcela nessa boa temporada que teve Illinois aí nesse último ano, né, Demi? Então, acho que o Luke Altmaier aqui, acho que é visto como um game manager, né? É um cara sólido, eficiente no college football ali, mas eu acho que para a NFL precisa de muito mais do que isso, né? Então, ele, cara, teve uma boa evolução no college na questão de ir elevando os seus números ali ano a ano, o percentual de completion passou de 61% para 67%, por exemplo, lançou 2.700 yards no ano anterior, 3.000 no último ano, então acho que ele teve um bom crescimento, assim, mas ainda acho que falta algumas características mesmo que são físicas ali, que não tem muito de onde tirar além do que ele apresentou. Então acho que é um cara aí que vai brigar para o final do draft para ser draftado, o Luke Altmaier, QB de Illinois, minha. Eu falei que eu lembrei dele porque ele venceu o jogo contra o Nebraska, foi em 2024, na verdade, no overtime, com 2 passes para touchdown para o Pat Bryant, receiver do Broncão. Então, daí eu lembrei que esse jogo ele destruiu, ficou marcado aí, né, negativamente para mim, mas para ele, nesse caso, foi positivo essa atuação. O 10º da lista, Bado, é um carinha meio esquisito, né? É isso aí, Neminha. Eu trouxe ele aqui mais para a gente comentar, porque pode ser um cara que tem um certo apelo aí de a galera querer entender qual que é a projeção dele, onde que ele vai sair e tudo mais, que é o Diego Pavia, né, de Vanderbilt, né? É um cara aí que é 5'9", então é um jogador bem baixola, né? Que teve uma série de polêmicas fora de campo aí, não muitas polêmicas na questão de postura dele assim durante a temporada, né? Mas sim de brigas com a NCAA, né? De elegibilidade e tudo mais, ele buscar ganhar anos extras de college football e conseguiu, né? Ganhou uma grana de NIL por conta disso, inclusive. Mas ele tem sim uma personalidade um pouco questionável, né? Ele se acha o Johnny Football, podemos dizer assim, de mim. Mas eu acho que de Johnny Football em relação a talento fica por aí, só dele se achar mesmo. Mas a questão de personalidade questionável e a falta de tamanho, ele pode se comparar. Mas é um jogador aí, como Ele vocês só tem podem o ver nos Johnny, né, vídeos aí. Bado? Só tem o Johnny. É isso aí, é um cara que você pode ver nos vídeos aí que ele tem mobilidade, né? Mas é baixinho, móvel, mas é um cara que não é tão rápido, né? Então, um jogador aí que pro college football a gente já viu vários desses aí que às vezes tem as estatísticas infladas aí num jogo que é muito mais aberto, né? E tal. E eu acho que na NFL ele vai ter primeiro muita dificuldade com essa estatura, né? A gente vê jogadores que conseguiram, mas muito diferentes aí, como o Drew Brees, né? O próprio Russell Wilson ainda também que eram mais altos que ele, inclusive, né? Mas ele é 5'9", né, Demir? A gente está falando aí de. Me corrija aí, você que está mais acostumado com esses malditos números americanos, mas é papo de menos de 1,80 ou 1,80 abaixo ali, como é que 5'9"? Não, cara, 5'9" tá na casa do 1,75 por aí, até menos, cara. Então a gente está falando de fato uma estatura bem abaixo dos padrões da NFL. Então eu acho que, cara, aqui vai provavelmente undrafted, tá? Por essas questões e por essas questões também que ele se acha muito além disso, né? Então um cara que provavelmente vai ser uma distração sendo undrafted ali, quem sabe querendo jogar e não vai ter condição para fazer isso em curto prazo. Então acho que esse é a questão do nosso Diego Pavia. E aí aqui para fechar, né, já vou emendar aqui. Vou trazer aqui o último da minha lista, que é o 11º, que é o nosso amigo Sawyer Robertson, aí de Baylor. Está na tela para vocês. Que também é um jogador que não me impressionou, né? Um cara que tem uma condição, acho que parecida com o Fernando Mendonça na questão de sistema de lançar muitos cupcake throws ali, né, minha? Passezinho fácil, lateral, tentar inflar um pouco suas estatísticas com isso. Mas, cara, lançando bola longa, nível bem questionável, tá? Sawyer Robertson, inclusive, que é de Lubbock, e é um cara que sempre jogou bem contra a Texas Tech por essa raiva, né, de ele não ter sido recrutado para a universidade da cidade que ele era, né? Então, acabou indo para Baylor, teve uma carreira estatisticamente boa, tá na conversa aqui para eventualmente ganhar uma posição de entrar no draft, mas eu acho que vai ser difícil, dado a questão de braço mesmo dele, que acho que deixa bem a desejar, né, minha? Cara de lançamentos curtos apenas e bastante dificuldade em lançar rotas intermediárias e mais longas. Acho que isso vai segurar bem o draft. Acho que
bem mais possível que ele seja um jogador não draftado, e assim fechamos a lista dos 11 QBs que eu separei aqui para o nosso episódio, sempre antes do mock. Minha dúvida, né, foi por que diabos você trouxe esse cara em 11º lugar, sendo que você só falou coisa ruim do coitado, né? Mas Porque, cara, ali, eu acho que um cara que teve estatísticas também infladas, enfim, quis trazer aí uma mais, uma menos, também não vai fazer diferença, né, Neminha? Vai que o cara entra no 7º round e a galera vai falar, ué, o Bado não falou nada desse maluco aí, apareceu no draft aqui. E pode acontecer, né, Neminha? Às vezes tem um cara lá, apesar de ter falado de 11 aqui, chega um cara de uma universidade minúscula lá, que ninguém nunca ouviu falar, e de repente aparece no draft ali, draftado, com um potencial físico ali que me passou batido aqui. Mas enfim, essa é a minha projeção ainda, Neminha. Então a gente tá vendo aí que a classe também deixa um pouco a desejar, né? Aí eu vou te defender, cara. É culpa não é tua, né, cara? É culpa dos times malucos que puxam uns caras sem pé nem cabeça aí, cara, que ninguém nunca ouviu falar. Mas enfim. Com isso, fechamos a análise dos nossos prospects, né? Tanto de ataque já foi defesa, já foi agora os quarterbacks. Fechar com os resultados do FABR no final de semana, Bado, para encerrar esse episódio. O Mineiro barra Carioca, barra Campeonato Candango, lá não sei como é que fala no Distrito Federal. Cruzeiro recebeu o Vasco Almirantes, perdeu de 50-19, e o Uberlândia Lobos recebeu o Tubarão do Cerrado, perdeu por 29-14. Na SPFL Série Diamante, Guarulhos Rhinos 9, Moura Lacerda 10. E na Série Ouro, Krakens FA 42, Vikings Berserkers 6. Assis Captains 20, Havaí Lions 38. Guarás FA 0, Empire Leme Lizards 38. E Taubaté Futebol 7 contra o São José Jets 3. Essa que foi uma surpresa, na minha opinião. Para mim, o São José Jets, que era o time que estava vindo bem ano passado, deveria vencer, não venceu. E o Empire Lame Lizards, considerando aí que é uma das potências na Série Ouro da SPFL. Algo adicionado a esses campeonatos aí, Badu? Absolutamente nada, Deminha. Até porque eu não ouvi muito do que você falou, pois eu estava fechando todas as abas de compartilhamento que eu estava mostrando aqui dos QBs até o momento. Maravilha, comprometimento com parceiro é sempre bom. E no Paranaense tivemos o Ponta Grossa Fentos recebendo o Calvary Cavaliers 7-0 para o Calvary Cavaliers, e o Croco foi visitar o Cascavel Olympians e venceu por 44-0. Esses dois jogos, com certeza você tem mais a falar, né, Bado? Especialmente do jogo de Phantoms e Cavaliers, que é um pouco mais equilibrado, porque o Croco abriu vantagem no primeiro quarto já com o Mercy Rule, e aí o jogo foi consumido pelo tempo e acabou rapidinho, né? É isso aí, o Croco passou o carro ali, o Croco tem confrontos ali bem fáceis nessa primeira fase, podemos dizer assim, o mais complicadinho ali foi com o Phantoms, mesmo assim saiu zerado, o Croco não tomou nenhum ponto ainda no campeonato, né, que é um critério importante ali para definir seed da final, que também não vai servir para muita coisa, né, minha, mas que se fechar essa última rodada zerado, o outro confronto do outro grupo é Spiders e Bristol Becks, provavelmente vão definir. Eu acho que deve ser um jogo que os dois times devem tomar pontos, apesar do Spiders ainda estar zerado também, né? Um jogo que tende a ser mais equilibrado aí, que vai ser, acho que nesse fim de semana, já nem na última rodada, não tô ligado. Mas, enfim, e aí tivemos. E daí tivemos outro jogo que foi 7-0, né? Phantoms e Cavaliers, um jogo bem ruim, ofensivamente, como o próprio placar diz, né? Acabou que o único TD da partida foi uma pick six, então jogo ali que ficou uma batalha defensiva, ali ninguém conseguiu fazer muita coisa durante os 4 quartos, e o Phantoms mesmo jogando em casa acabou não conseguindo montar nenhum drive ali para conseguir empatar esse jogo, e o Cavaliers também teve muitas dificuldades ofensivas durante o jogo inteiro. Então, o jogo foi bem difícil de assistir, viu, Nemi? E o jogo que não passou tão rápido assim, não foi só corrida, não. Teve bastante passe e passe mal executado, digamos assim. Então, de fato, isso acaba definindo o Cavaliers como muito provável cabeça 2 aí, né? Acho que nem tem mais como perder essa posição, se não me engano. Porque agora eles estão com 2 vitórias e 1 derrota, Phantoms com 1 vitória, 2 derrotas, e o primeiro com critério do desempate é confronto direto, né? Então, Cavaliers perdendo a última por Croco, que é o provável, e o Phantoms ganhando do Olympians, que também é o provável,
Os dois fecham 2-2 e daí o confronto direto define o Cavaliers como segunda posição, pegando então o primeiro do outro grupo nos playoffs. Exatamente. E com isso encerramos o episódio 261. Semana que vem vamos falar de mock draft, fazer aí o nosso mock draft pré-draft, e na semana que vem a gente vem para analisar aí o que os times fizeram de certo e errado. Draft é dia 23 ou 30, Arminha? 23. Draft é semana que vem, já na próxima quinta-feira. Dia antes, né, do draft. Isso, a gente vai fazer o mock um dia antes do draft, soltar para a galera, ver o que a gente acerta, erra, e depois na outra a gente vem e analisa o draft para falar quem fez certo ou não. Mas é isso, Bado. Alguma palavra mais adicional para encerrar o episódio? Só isso. Espero que a galera tenha gostado da nossa análise de posições aí. Passamos por todos os principais prospects, que devem sair certamente no primeiro round. Cobrimos todos, né, Neminha? É uma grande surpresa se a gente tivesse passado por algum aqui. Mas vamos lá. Semana que vem é a semana grande aí, com o draft rolando e vamos estar aqui para dar uma olhada também. Vamos lá. Obrigado a quem chegou até aqui e até semana que vem. Exatamente. Só não esquece de deixar o like, seguir a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify para dar aquela moral. Nos vemos semana que vem com o próximo episódio. Um grande abraço.